Amém, irmãos? Queridos irmãos, queridas irmãs, louvado seja o Senhor por mais uma mensagem, com o título central, a missão, a edificação do corpo de Cristo. Hoje é a mensagem 4, onde fala a bênção do Filho, a redenção e o encabeçamento. A redenção e o encabeçamento. Em nome da administração, eu quero agradecer aos irmãos de Itaúna e de toda a microrregião pela conferência, todos que serviram direto e indiretamente, enfim, todos os irmãos. Somos gratos e agradecemos aos irmãos. Se porventura, não chegou aquilo que os irmãos esperavam, algum dos irmãos, nos perdoa. Nós fizemos o melhor, o que podíamos fazer para suprir os irmãos com a palavra. Amém? Senhor Jesus, com respeito à predestinação e à eleição, Deus predestinou de uma forma maravilhosa. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. A eleição e a predestinação de Deus, irmãos, é de uma forma maravilhosa. O título desse alinhamento diário diz o seguinte: Deus escolheu você. Diz para o irmão do seu lado: Deus escolheu você. Você que está assistindo, Deus escolheu você. Aleluia. Deus não erra em sua escolha. Deus não erra em sua escolha. Antes da fundação do mundo, antes de existir vida na terra, Deus já tinha te escolhido. Você já estava no coração de Deus. Você não se sente alegre com isso? Ó Senhor Jesus! Irmãos, eu fico maravilhado de poder estar nessa conta de Deus. Sabe quantas pessoas tem na Terra? 8 bilhões de pessoas. E está só aumentando. Talvez tenha nascido, esse prazo que eu falei, já nasceu mais alguém. 8 bilhões. Nesses 8 bilhões, Wendel, você foi escolhido. Que privilégio, irmãos. Mas essa escolha, irmãos, eu gosto de mostrar, eu sou igual o Zé Gomes, eu gosto de ir lá em Gênesis. Por causa do pecado, Deus amaldiçoou a terra. E disse para Adão, que tinha amaldiçoado a terra, e disse para a mulher que multiplicaria as dores do parto. E amaldiçoou a serpente. E ali Deus providenciou vestimenta para eles, porque eles se viram nu. E colocou folhas de figueira. Deus então providenciou algo. Teve que matar um animal para cobrir a nudez deles. E ali, Deus tirou ele do jardim. E Deus deu uma palavra profética para eles. Adão, tu comerás o suor do teu trabalho.
E fora do jardim ali, então, Deus abençoou Adão e Eva e concebeu 2 filhos, Caim e Abel. Deus não falou para Caim e Abel, falou? Falou para Adão, que tinha amaldiçoado a terra. Deus falou a palavra profética para eles. Adão passou a palavra para Caim e para Abel. Caim foi lavrador. Por que Caim foi lavrador? Porque ele ouviu a palavra profética. Ao passo que Abel foi cuidador de ovelhas. Ele cuidava de ovelhas. Ao fim dos anos, Caim e Abel chegou ali com as suas ofertas. Aos nossos olhos, Caim seria o que agradaria a Deus, mas não. Deus agradou foi de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta, Deus não se agradou. Eu volto a repetir, irmãos, Deus não erra na sua escolha. Deus não erra. Em sua predestinação, Deus não erra. Mais para frente, Esaú e Jacó, né? Rebeca não podia ter filhos. Isaac orou a Deus. Aí ela se engravidou. Por que vivo eu diante de tanta situação? Deus falou para Rebeca: terá 2 filhos, 2 nações. O mais novo reinará sobre o mais velho. Deus já tinha falado. Aos olhos dos pais, qual deles, se você fosse pai de Esaú e Jacó, com certeza você escolheria Esaú, não era? Ele saboreava da caça de Esaú. Ao passo que Jacó era preguiçoso, só ficava em casa. Né? É igual Abel, capaz que ele estava sentado debaixo de uma árvore, com um capizinho debaixo da sua boca, né? E olhando ali o gado. Mas não depende de quem quer, nem de quem corre, mas é de Deus usar a misericórdia dele. Deus olha, Deus vê o coração, a predestinação, irmão. A escolha de Deus não é somente questão de obra. Caim tinha obra, Esaú tinha obra, mas Abel tinha fé. E Jacó tinha o coração. Mais para frente, Davi. Quem era Davi? Davi tinha 7 irmãos, com ele 8. Quando foi chamado Samuel para ungir um ali que era rei, o primeiro lá, bonitão, alto, forte, o que Samuel disse? Certamente é esse. O que Deus disse? Não olha para a sua aparência, nem para a sua formosura, porque Deus não vê o exterior, mas Deus vê? Deus vê? Deus vê o coração, irmão. Deus vê o coração, irmãos. A escolha e a predestinação, Deus vê o coração. O tempo e o espaço, para Deus não existe. O espaço para mim existe, para você existe. Eu tiro daqui e volto para cá. Mas o tempo, quando eu comecei a subir aqui, ele não volta mais. Mas para Deus não existe a questão tempo. Deus pode acessar daqui a 1 ano a sua vida. Eu não sei nem daqui a 2 minutos. Mas daqui a 2 anos Deus pode acessar. Ele pode até voltar no passado se Ele quiser. Deus é Deus. Deus é Deus, irmãos. E em sua escolha, em sua predestinação, eu volto a repetir, irmãos. Estou muito alegre com o Senhor. Ó Senhor Jesus. Mas Davi, né, foi passando um, foi passando o outro, e nada, foi passando o outro. Acabou os filhos. Ao pai de Davi nem era contado como filho, irmãos. Ah, tem mais um lá cuidando das ovelhas. Chama ele lá. Irmãos, nós não tinha nada. O que você tem para ser escolhido? Mas Deus escolheu você, irmão.
é motivo de muita alegria. Ó Senhor Jesus, até mesmo para você nascer, né? O seu nascimento, por exemplo, se você está aqui, Veranei, é porque houve uma guerra quando você foi gerado. 299.999 pessoas estavam lutando para nascer no seu lugar. Mas você nasceu. 299.999 ficou para trás. Porque Deus escolheu eu. Deus escolheu você. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, não despreze essa escolha. Valorize essa escolha que Deus fez. Isso não tem nada a ver, como disse antes. Isso tem a ver, irmãos, com a presciência de Deus. Irmãos, eu estou falando aqui, foi quase tudo falado semana passada. Viu? Filipenses 1:6 diz, aliás, Filipenses 3:1. Não me desgosta, é salvação para vós outros, escrever as mesmas coisas. O ruminar da palavra é salvação para nós, irmão. Então, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, deixa marcado Efésios, tá? 1 Pedro, capítulo 1, Senhor Jesus. Versículo 2 diz o seguinte: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz a vós sejam multiplicadas. Eleitos segundo a presciência. O que quis dizer isso, irmão? Entra um outro item, é segundo a fé. Davi, por causa do coração de Davi, Deus elegeu ele. Por causa do seu coração, Dejaí, Deus te elegeu. Devido à sua presciência, ele sabia que o Dejaí, em tal dia, em tal hora, ele ia receber Jesus como Senhor e Salvador. Motivo de alegria, não é, Dejaí? Muita alegria. Irmãos, eu fico assim, extasiado. Ó Senhor Jesus. Vamos ver em Romanos, como que ele faz essa escolha. Ó Senhor Jesus. Romanos 3, aliás, Romanos 9. Depois eu volto em 3. Romanos 9, versículo 16, diz o seguinte: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Não depende de quem quer nem de quem corre. O versículo 30. Versículo 30, irmãos. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la. Todavia, aqui decorre da fé. Aqui decorre da fé. Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Então, Israel buscava pela lei ser justificado. Mas pela lei, irmão, ninguém é justificado. Pelo contrário. A lei não justifica. A lei, ela pode te condenar no que você errar. A lei ninguém consegue cumprir, a não ser o Senhor Jesus. Mas voltando aqui no capítulo 9, versículo 14. Romanos 9, 14. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver
ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Deus teve misericórdia de nós, irmão. Deus teve compaixão de nós. Aleluia! Mas Deus encerrou todos no pecado para usar de misericórdia com todos. Romanos 3, versículo 10, diz o seguinte. Romanos 3, versículo 10. Diz o seguinte: não há justo nenhum sequer. Não há justo nenhum sequer. O versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas no capítulo 5 de Romanos, capítulo 5 de Romanos, versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Versículo 18. Pois assim como por um só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Para a justificação que dá. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então, como que eu vou ser justificado, irmãos? Romanos 5, versículo 1 e versículo 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela e esta graça na qual estamos firmes, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Mas como que nós vamos ser justificados? Como eu fiz essa pergunta. Como? Romanos 10. Romanos 10, irmãos. Ó Senhor Jesus. Versículo 8. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aqui no versículo 8 fala que a palavra está perto de ti. Mas a palavra não pode só estar perto de ti. Ó Senhor, temos que avançar com respeito a essa palavra. Senhor Jesus, versículo 11. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que é o mesmo o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Por quê? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, qual é a maneira de você ser justificado? Oh, Senhor Jesus! Se tem algum visitante aqui que não teve tal experiência, a hora é agora. Talvez amanhã seja tarde. Você que está me ouvindo aqui, talvez amanhã seja tarde. Receba Jesus como seu Senhor, seu Salvador agora. Senhor, eu te recebo agora, Senhor.
entra para dentro de mim. Eu creio na sua morte, creio também na sua ressurreição. Pela fé eu creio, Senhor, que o Senhor morreu, mas também que o Senhor ressurgiu. Entra para dentro de mim, transforma a minha vida, transforma o meu viver. Faça isso você pessoalmente. Não é questão de obras, é questão de fé. A hora é agora. Deus abriu a dimensão do tempo para você. Abriu a dimensão do tempo para mim. Para que eu seja justificado diante de Deus. Mas, irmãos, nós não podemos parar só por aí. Só com a salvação. Filipenses 1,6, o que diz? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Então nós temos que desenvolver. É o que fala no alimento diário. Ruios e tecnós. Você creu, você recebeu Jesus como seu Senhor, você é filho. Mas Deus quer e Deus precisa de filhos maduros. Uma nota de R$200, você quase não vê, né? Aí dá para um menino de 3, 4 anos, ele pega. Mas se você com um pirulito, você troca com ele. Troca ou não troca? Uma coisa que ele gosta. Dá um celular, né? Hoje muito é um celular, né? Dá um celular baratinho para ele. O joguinho é na hora. Hoje tem celular aí até de 10 mil, tá, irmão? Mas eu estou falando aqui, questão de filhos maduros. Filhos que fazem a vontade do Pai. Filhos que agradam ao Pai. Ó Senhor Jesus. Então, quando você aciona a sua fé, você entra para outra dimensão. Ó Senhor Jesus. Se você entrar dentro de um avião, você subir, você ainda continua nessa dimensão. Você pode entrar até dentro de um foguete, ir para a Lua, para Marte, você ainda continua nessa dimensão. Os principados e potestades ainda têm domínio ainda. Mas quando você usa a fé, o portal lhe é aberto. Rosana, exercita a tua fé. Quantas vezes o Senhor falou, homem de pequena fé, né? Como que nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, ou seja, eu quero estar na outra dimensão toda hora. No Antigo Testamento, irmão, uma vez por ano. Hoje é toda hora. William, toda hora você pode entrar na presença do Senhor. Você que está me ouvindo, toda hora você pode entrar na presença do Senhor. Isso é maravilhoso, essa escolha, essa predestinação. O Senhor planejou, irmão, mas se o Senhor Jesus não tivesse feito a vontade do Senhor com a sua remissão, a sua redenção, nós estaríamos acabados. O que seria de nós se o Senhor não tivesse feito a nossa justiça? Aí que entra no capítulo 1, versículo 7. Senhor Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 7 e 8. Senhor Jesus. Vamos ler juntos? No qual temos segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Sabedoria está relacionado ao plano de Deus. Prudência está relacionado à execução do plano de Deus. Então Deus planejou, Jesus executou.
Então, essa redenção que Deus fez através de Jesus, chegou até nós, irmãos. Hebreus 9, versículo 12. Ó Senhor Jesus, deixa marcado. Senhor Jesus. Hebreus 9, 12, diz o seguinte: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. O Senhor obteve eterna redenção, irmãos. Aleluia! O Senhor fez esse processo, irmão, com temor. Lá em Getsemane, o Senhor orou 3 vezes. Em Mateus 17, ele fala, se eu não me engano, Mateus 17, não, Mateus 23, por aí. Ele fala sobre: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então ele temia em fazer tudo aquilo ali e não concluir a vontade do Pai. Irmãos, louvado seja o Senhor, foi aprovado. Foi aprovado. Varão aprovado, como diz lá em Atos. Em Salmo também diz, varão aprovado por Deus. Hebreus também fala, 1 Pedro também fala. Então, a obra que Jesus fez foi aprovada por Deus. Então nós temos eterna redenção. Aleluia! Por isso que em Hebreus 4,16 diz o seguinte: o que é que diz em Hebreus 4,16? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, em alçarmos graça para socorro em ocasião oportuna. A chegar, portanto, confiadamente. Aleluia! Podemos nos achegar, irmãos, confiadamente. Sem nenhum temor. Você, se pedir perdão ao Senhor, você é justificado. Aleluia! Voltando aqui em Efésios 1, 20. Senhor Jesus, o qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. O Senhor como cabeça, onde Ele está? Nos lugares celestiais. Nós como corpo de Cristo, nós precisamos acessar esse portal, usando a nossa fé, irmãos, para alcançar os lugares celestiais. A igreja, embora esteja na terra, irmãos, mas o nosso espírito precisa estar nos lugares celestiais. Ó Senhor Jesus, Efésios capítulo 1, versículos 7 e 8. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Aleluia. Eu quero voltar aqui a uns versículos atrás aqui, irmãos. Versículo 6. Antes da gente dar sequência aqui, eu quero falar um pouquinho sobre o versículo 6. Vamos ler? Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aleluia! Para o louvor da glória de sua graça. Essa glória aqui, irmão, não é um resplendor, algo fulgor, brilhante, né? É algo a mais, irmãos, aqui. Tem algo a mais aqui.
para o louvor da glória de sua graça. Graça é o quê? É Deus em Cristo sendo dado a nós gratuitamente. Mas glória, o que é glória? Colossenses 1, versículo 11. Senhor Jesus. Colossenses 1, versículo 11 e 12. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Aqui fala que a glória é a força da sua glória. Moisés falou para o Senhor: se o Senhor não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Se a sua presença não for conosco. Jesus chamou à parte 3 pessoas: Pedro, Tiago e João. Irmãos, Pedro, Tiago e João. Amém. E ali ele mostrou toda a sua glória. Ele mostrou só o seu resplendor? Não, mostrou sua força. Irmão, muitas adversidades vêm até nós. Às vezes nós fraquejamos, às vezes até caímos, porque falta-nos experiência da glória de Deus. Senhor Jesus, nós, irmãos, precisamos pedir ao Senhor: mostra-nos, Senhor, a tua glória. Temos que ser como Moisés: Senhor, se a sua presença não for conosco, não nos faça sair. Se o Senhor não for comigo, não me deixe eu ir trabalhar, Senhor. Senhor, se a sua presença não for comigo, em vão eu ir pregar o Evangelho. Posso orar por você? Como que você vai sair se a presença do Senhor não for com você? Mas o Senhor disse a Moisés: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Aleluia! Então, glória, irmãos, é muito mais do que o resplendor. Paulo também teve experiência tal. Conheci um homem, se na corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Subiu até os céus. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, também Deus sabe. Foi arrebatado até o paraíso e ouviu coisas inefáveis que não é lícito ao homem refletir. Irmãos, quando nós tocamos em Deus, você não fica sendo o mesmo. Paulo tocou em Deus, irmãos, ele ficou o mesmo. Se entra ano e sai ano, você continua o mesmo, algo está errado. E o erro não está em Deus, eu garanto para você. O erro não está em Deus. Então a glória, irmãos, nós precisamos dessa força. Nós precisamos dessa glória para vencer as adversidades do dia a dia. Ó Senhor Jesus. Então, mesmo passando por adversidades, nós podemos contar com essa força operante da sua glória. Ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 18 e 19. Senhor Jesus. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Segundo a eficácia da força do seu poder. Aqui está a glória, irmãos. A eficácia da força do seu poder. Aleluia!
João 7, 37 e 39, muito conhecido dos irmãos. Mas é bom abrir lá, né, irmãos? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse por quê? Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Aleluia! Jesus ainda não havia sido glorificado. Ó Senhor Jesus, tudo isso, irmãos, é para que nós fôssemos inseridos em Deus. João 17, versículo 4. Que a palavra de Deus possa falar fortemente no seu coração, irmão. João 17, versículo 4. Diz o seguinte: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Antes que houvesse mundo. Jesus ali, ele antes que houvesse mundo, ele já estava com o Pai. É que foi lido em Provérbios 8, né? A partir do versículo 12, mostrando sobre a sabedoria e sobre a prudência. O Pai é o arquiteto, né? O Pai é o arquiteto, ele planeja. Tudo que você for fazer, o ideal é planejar antes. Né? Vai construir? Planeja. Vai servir? Planeja. Ora. Dependa. Aí então, depois então que vai executar. Então a sabedoria vem de Deus. A prudência vem do Filho. Ó Senhor Jesus. Versículo 22. Do mesmo capítulo. João 17. João 17, 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Para que sejam um como nós somos. Deus então foi inserido no homem, o homem Jesus. Quando Jesus ressuscitou, o homem Jesus também foi glorificado, irmãos. Há um homem na glória. Há um homem na glória, que é vida para mim. Senhor Jesus. Então, quando Jesus foi glorificado, aqui ele foi glorificado como homem. Aleluia! O versículo 23. Eu neles. Aleluia! E tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Aleluia! Eu neles e tu em mim. Por um lado, Deus foi inserido no homem, mas por outro lado, o homem foi inserido em Deus. Você está em Deus. Se há um homem na glória, pode ter 2, 3, 1 milhão, né? Jesus abriu as portas para nós, como diz João 10, né? Eu sou a porta.
Ele é o bom pastor, mas Ele também é a porta, irmão. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor quer nos inserir no Pai, mas também no Filho. Como que você vai glorificar a Deus? Como que você vai dar glória a Deus? Não é só, glória a Deus, mas como que você vai glorificar a Deus? Como? Fazendo a vontade do Senhor. Há muitos meios de nós fazermos a vontade do Senhor, irmãos. Há muitos meios de nós glorificarmos a Deus. A imersão na palavra. Como que tem sido, irmão? Tantas coisas nós temos. Eu fiquei impressionado. Homens de oração, terça-feira. São 20 condutores, né, Tiago? 20. No meu grupo tem 5 comigo. Mas tem sido uma bênção. Lá falou sobre Bob. Os irmãos conhecem o Bob? Lá falou sobre o Bob. Falou sobre o Bob semana passada. Eu não quero ser o Bob, pai. Bob era um cachorrinho. Comia, se alegrava, divertia, corria, brincava e dormia. Você é assim? Corre, brinca, trabalha, chega de noite cansado, vai dormir. No outro dia, mesma coisa, no outro dia, mesma coisa. Aí esse jovem falou, pai, eu não quero ser esse Bob, eu não quero ser como o Bob. Sair pela pregação do Evangelho, irmão. Nós precisamos agarrar isso. Inclusive, irmãos, eu fiquei assim, impressionado com o compartilhar do irmão. Meu netinho, minha netinha tem 9 anos na escola. A professora, dando aula, ela levantou e falou o nome da professora e disse, posso orar por você? Irmãos, um jovem hoje quer saber muitas outras coisas, mas isso não. Isso impressiona as pessoas. Jovem de 11 anos, 10 anos, quer saber de shopping, balada. Mas aleluia, irmãos, as pessoas ficam impressionadas com isso. Celular. Pergunta o menino de 4 anos, o que ela quer hoje de presente? Um celular. Menino de 11, 12 anos, tem esse celular de última geração. Senão não está bom. Mas aleluia pela vida da igreja. Aleluia pelos nossos jovens. Senhor Jesus. Então, irmãos, mas também há experiência negativa. Tudo isso visa a edificação do corpo de Cristo. Deus permite situação também negativa. Eu lá na farmacinha para pegar remédio, 2 pessoas lá falando sobre política e tal. De repente falou de Deus, né? Falou, opa, está na minha hora de entrar, né? Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor, irmãos. Ele não acredita em Deus, não acredita em Bíblia. Falei, Senhor, se você não acredita... Aliás, ele falou que acredita em Deus, mas não acredita na Bíblia. Eu falei para ele, como é que você vai acreditar em Deus se a Bíblia é que testifica a existência de Deus? Está vendo, irmãos? Tem coisas negativas que Deus permite. Não se preocupe receber não. Não se preocupe, o não você já tem. Saiu os jovens hoje, né, Zé Carlos? Né, Toninho? Saiu os jovens. A adolescente saiu hoje. Irmãos, nós precisamos agarrar essas palavras com mais firmeza. Então, as coisas negativas vêm até nós, você não vai morrer por causa do negativo, de uma palavra não. Quantos irmãos, né, da pregação do Evangelho foram até expulsos do shopping? Eles estão aí de novo. É isso aí, irmãos. Por um lado, você está sendo edificado. Você está sendo valorizado. Puxa vida, Senhor, que privilégio. Eu era para ser igual a essas pessoas. Mas não, Senhor, o Senhor me ganhou. Está vendo, irmãos? Deus
de todas as maneiras, trabalha em nós. Né, Marta? Deus, de todo jeito, Ele trabalha em nós. Até pelo sim e pelo não. Então, nós precisamos aproveitar todas as oportunidades. Ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 1. Voltando em Efésios. Se eu não conseguir concluir, os irmãos compartilham amanhã e conclua. Para a glória e honra do nome do Senhor. Efésios 1, 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra. Convergir nele. Irmãos, nós fomos selados por Deus quando nós cremos. Quando você é selado, né? Talvez a pessoa do seu lado não vê que você tem o selo de Deus. Mas os anjos veem o selo de Deus. O Carlos trabalha na expedição, né, Carlos? Expedição. Lá e sela. Quando sela é para um destino, não é isso? Nós fomos selados para qual destino? Para o reino. Nós fomos selados para o reino, irmãos. Então, já foi selado, já foi carimbado. Os anjos sabem que você tem o selo de Deus. Os anjos caídos sabem que você tem o selo de Deus. Satanás sabe que você é selada por Deus. Você é selado por Deus. Aleluia! Irmãos, como diz aqui no versículo 9, 10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Tudo vem por meio dele, tudo vem para ele, por meio dele e para ele, como diz em Romanos 11, 36. Ó Senhor Jesus, a vontade de Deus se dá pelo encabeçamento de Cristo. A vontade de Deus se dá pelo encabeçamento de Cristo. Deus quer encabeçar a nossa vida. Deus quer encabeçar o nosso serviço na igreja. Deus quer encabeçar o vosso trabalho, onde você trabalha. Onde você estiver, Deus quer ser o cabeça. Deus quer conduzir sua vida. Nós por nós mesmos não damos conta. Você dá conta de dirigir, Dejaí, só sem a bênção de Deus? Nós não damos conta. Você está cansada de cozinhar um arroz, né? Tem dia que Deus permite o arroz queima. Qual que é a sua atitude? Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Às vezes é porque você não deixou Deus encabeçar. Você sabe fazer. Você sabe. Eu tenho mais de 18 anos na empresa, eu sei fazer tudo. Tudo que manda fazer, o encaixe, a coloração. Só quando encaixa o desenho, eu já sei a cor. Está errada essa cor. Mas tem hora que passa um desenho com a cor errada. 60 metros de pano que vai passar, até chegar no auxiliar lá atrás. Cor errada. E aí o que acontece? João, você tem que pegar a amostra e olhar antes. Deus permite nós errarmos, irmão. Nós somos enos, fracos, frágeis e mortais, irmão. Se nós não dependemos do Senhor, Márcia, nós não vamos a lugar nenhum, irmãos. Não vamos. Precisamos deixar o Senhor encabeçar todas as coisas. Ó Senhor Jesus, por ser um dos principais da criação, né, como diz em Coríntios 11, versículo 3, o que diz em Coríntios 11, versículo 3? Primeira Coríntios 11, ó Senhor Jesus, quero que saibais, de fato eu vos
Versículo 3. Quero, entretanto, que saibais, ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Aqui começa com Cristo e termina com Cristo. Cristo é o cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Tanto o homem como a mulher precisam ser encabeçados. Amém, irmãos? Senhor Jesus. Salmo 2. Salmo 2. Aleluia pelo Salmo 2, capítulo, Senhor Jesus, capítulo 1 até o 3. Salmo capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Aliás, irmãos, perdoe. Capítulo 2, versículo 1 ao 3. Me perdoe. Porque se enfurecem os gentios e os povos e imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes se conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Satanás, ele achava que ele é que iria governar sobre todas as nações, sobre todas as coisas. Ele achava que seria ele. Mas não é ele, irmãos. Deus já tinha incumbido uma outra pessoa. E essa pessoa é Jesus. Jesus, ele quer encabeçar todas as coisas. Aqui no versículo 6 ao 9. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por possessão. Aqui, irmãos, a gente vê a ira de Satanás, de Lúcifer, porque ele instiga as nações contra o seu povo e contra o ungido. É verdade que ele, até então, ele que comanda aqui, tanto é que em Mateus 4, né, ele disse para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Por um lado, por enquanto, ele que manda as nações, ele que manda os reis, então ele instiga as pessoas contra o ungido e contra os eleitos de Deus. Ó Senhor Jesus, mas Cristo já foi elegido, Cristo é o Rei dos Reis. Apocalipse 11, isso vai se consumar, irmãos. Apocalipse 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará. Amém. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Ó Senhor Jesus. Aleluia, pelo esse encabeçamento. Voltando aqui em Efésios, capítulo 1. Ó Senhor Jesus. Versículo 20 até o 22. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e todo nome que se possa referir,
não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Aqui fala assim, ele pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Onde é que está Satanás então? Debaixo dos seus pés. O inimigo está debaixo dos seus pés. Irmãos, é motivo de muita alegria. Embora hoje ele tenha muito mais força, muito mais poder, ele, como diz lá em Isaías 14, pelo seu comércio ele engana muitas pessoas, mas quando você usa esse portal, usa a fé, você é transmitido, você é transferido para outra dimensão. Por um lado, o cabeça está à direita de Deus Pai, que é Cristo, mas o corpo está aqui ainda na terra, irmãos. Nós precisamos subjugar essas coisas aqui na terra. É a igreja que vai fazer isso. A igreja edificada, irmãos, Satanás não prevalece. É o que diz lá em Mateus 16? Eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra. Aleluia. É por isso, irmãos, que nós trabalhamos e lutamos para edificar a igreja, trazendo materiais para essa edificação. Mas por outro também, nós também precisamos ser edificados. O irmão citou muito sobre a forma, né? O irmão citou muito sobre essa forma. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Salmo 110. Eu vou fechar com o Salmo 110. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Salmo 110, versículo. Ó Senhor Jesus. Versículo 1. Em diante. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Aleluia! O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-te-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergido da aurora, serão os seus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia! Aqui no versículo, fala sobre os jovens. Versículo 3, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergido da aurora, serão os teus jovens. Os jovens têm a força, as pessoas mais maduras têm a experiência. Irmãos, mas nós temos uma dificuldade muito grande de transição, não é isso? Ou seja, sair da caixa. Um jovem, um adolescente, uma criança, nem na caixa não está, né? Eu vi o desespero de um jovenzinho de 11 anos. Irmão, o que vai ser de mim se o Senhor voltar? Eu não fui batizado ainda. O desespero desse jovem. Irmãos, nós precisamos ter tal desespero. A gente vê pelo falar profético, a volta do Senhor está muito próxima. Diante dos acontecimentos, as situações, está muito próxima. Tanto os jovens como os jovens adolescentes,
Os jovens maduros precisam imergir nessa palavra. Ser obediente a essa palavra. Amém, irmãos? Vamos praticar. Né? Sair nas ruas, posso orar por você, servindo ao Senhor, seja onde você estiver, pratica a palavra. Não perca as oportunidades. Deus sempre vai nos dar a oportunidade. Sempre. O Senhor mesmo disse, tem muito povo nessa cidade. Tem ou não tem? Tem muitas pessoas caminhando para o lago de fogo. Como é que você vai saber se ela é predestinada ou não? Deus não permitiu, senão eu ia correr só atrás das pessoas predestinadas. Eu ia só atrás dos vasos de honra. Como é que você ia pregar a palavra para Paulo na época? Saulo, né? Até Ananias questionou Deus. Senhor, ele fez muitos males, mas este é o meu escolhido. Eu lhe mostrarei quanto importa sofrer por causa do meu nome. Às vezes a gente olha muito a fisionomia da pessoa, né? Irmãos, Deus veio para todos, encerrou todos no pecado, para usar de misericórdia com todos. Então, irmãos, não perca as oportunidades. Amém? Senhor Jesus, eu quero orar por você. Posso orar por você? Posso orar por você? Senhor Jesus, Senhor, é pelo portal da fé que nós entramos na Tua presença. Entramos na Tua presença para pedir a Tua bênção. Senhor, nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Abençoa as famílias, abençoa os casais. Senhor, nos leva a praticar a Tua palavra. Senhor, com reverência, com entusiasmo, mas também com alegria. Senhor Jesus, Senhor, nos abençoa. Senhor, não queremos perder as oportunidades que o Senhor tem nos dado em nosso dia a dia. Ó Senhor Jesus, desde já colocamos em Ti as nossas vidas e encabeça todas as coisas. Para a honra e glória do Teu nome, queremos servir ao Senhor até a Sua volta. Amém. Jesus é o Senhor.